E agora, faltando 10 minutinhos para 5 da tarde, a gente vai falar sobre uma cirurgia muito inusitada, né? Um fato muito inusitado, pelo menos para a gente aqui que não está acostumado, né? Esse ambiente médico. Que na tarde da segunda-feira, o agricultor e músico Wilson Soares Sig, de 60 anos, lá de Candelária, foi submetido a um procedimento para retirada de um tumor cerebral. Isso aconteceu aqui no Hospital São José, na Santa Casa de Porto Alegre, e durante esse procedimento, ele se manteve acordado e tocou saxofone. E essa cirurgia foi liderada pelo neurocirurgião Marcelo Schuster. Antes da gente continuar aqui com o Dr. Marcelo Schuster, que já está aqui no estúdio conosco, eu queria saber se a gente tem a imagem para a gente mostrar, né? Porque é uma imagem muito diferente. Olha isso, gente. Olha isso, esse músico provavelmente fazendo o que ele mais ama na vida durante a cirurgia para a retirada de um tumor cerebral. Você já tinha pensado numa situação dessa antes? Olha, eu nunca pensei, mas achei sensacional. Imagino que isso possa ter contribuído para o sucesso dessa cirurgia, mas é claro, quem vai responder isso para a gente é o neurocirurgião Marcelo Schuster, que está aqui conosco e vai contar como é que foi, então, né, essa cirurgia com o músico tocando. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Como é que foi isso, doutor? Como é que vocês chegaram à conclusão que era possível ele tocar saxofone durante a retirada de um tumor? Bom, a cirurgia com o paciente acordado, ela não é uma novidade de agora. Ela já é uma cirurgia que tem há bastante tempo. Ali no Hospital São José, que é um hospital especializado em neurocirurgia, a gente faz há mais de 20 anos esse tipo de cirurgia. E a cirurgia vem sendo refinada ao longo dos anos, a técnica de deixar o paciente acordado, a técnica anestésica, a maneira de se estimular o cérebro e principalmente se adaptando e cada vez melhorando mais os testes neurológicos que se faz durante uma cirurgia dessas, né? Qual é o objetivo da cirurgia com o paciente acordado? Quando os pacientes têm tumor na região cerebral, principalmente do lado esquerdo do cérebro, que é mais comum na maioria dos pacientes, ele pode afetar a capacidade do paciente falar. Então, ele pode não conseguir falar ou não conseguir se expressar, querer dizer alguma palavra e sair outra, querer falar telefone e sair bicicleta, por exemplo, ou não entende o que a pessoa fala. Em pacientes que têm uma profissão mais específica, por exemplo, pacientes que, no caso do seu Wilson, que é músico, ou qualquer outra profissão que tenha um refinamento, algo bem diferente, a capacidade dele ler as músicas, entender as músicas, conseguir pensar a nota que ele quer fazer e executar a própria nota no seu instrumento, também está localizado de maneira geral em 80%, 90% dos pacientes do lado esquerdo do cérebro. Bom, se a gente faz uma cirurgia tradicional com o paciente dormindo, não tem como a gente avaliar, né, durante a cirurgia se o paciente está tendo algum prejuízo da fala ou da cognição, do raciocínio e dessa capacidade de tocar instrumentos. Por isso que a gente opta por fazer com o paciente acordado, que daí durante a cirurgia ele vai tocando e a gente vai estimulando o cérebro, dando choque no cérebro, literalmente é choque, microchoque, né? Com um probe especial, um estimulador especial, em conjunto com o neurofisiologista. Essa é uma cirurgia, né, em conjunto, é uma grande equipe, nunca é uma cirurgia sozinho, né? Mas a gente vai estimulando o cérebro e a gente vai vendo se ele tem alguma alteração. Existe uma série grande de alterações que podem acontecer e a gente vai mapeando as áreas do cérebro em que dá para mexer e a área que não dá para mexer. Então, a gente vê que tem tumor numa região, a gente vai estimulando ali. Se está tudo normal, assim, não tem nenhum dano, a gente progride na secção do tumor. Daí estimula de novo e assim vai, do começo ao fim. Não só a parte de tocar, mas a parte de falar, a parte de fazer cálculos, etc. Então, na verdade, acaba sendo ali um sinalizador para que vocês possam avançar na cirurgia. Pode ser que chegue em algum momento em que a gente saiba que tem ainda um resto de tumor, só que os testes começam a dar positivo, né? O que é o teste positivo? Ele começa a errar os exames neurológicos, começa a errar o fato dele tocar o saxofone, não conseguir, a gente julga que se a gente seguir dali para frente, ele vai ficar com alguma sequela importante.
E isso é o que a gente não quer. E essa ideia partiu dele? Não, eu ofereci para ele. Você ofereceu para ele, então. Ele se surpreendeu até, também nunca tinha ouvido falar e tal. A gente faz bastante paciente acordado, né? A maioria não é músico ou não toca nenhum instrumento e tal. Mas como a grande paixão dele é o saxofone, ele não queria de maneira alguma esquecer de tocar saxofone, né? Então foi uma situação assim bastante indicada, bastante útil para ele. E ele foi super bem. E você, na sua equipe, doutor, já tinha tido uma situação parecida, assim, ou não? O músico é a primeira vez? De músico, acho que é a primeira vez. Já tem vários, né? O paciente é engenheiro ou trabalha com alta tecnologia de informática, daí ele tem que explicar alguma coisa, né, sobre a profissão dele. A gente adapta, existe um padrão de testes que a gente usa para todo mundo e mais umas adaptações dependendo da profissão, dependendo do que o paciente faz. Para ele não se esquecer da profissão, né? Principalmente. Que bacana. Bom, e o resultado da cirurgia foi ok? Super bem, ele se comportou super bem, tolerou super bem. A gente conseguiu mapear bem os bordos da lesão, no caso, né? E tirar toda a lesão sem nenhum tipo de prejuízo, ele está super bem. E aí, doutor, eu aproveito então para lhe perguntar o quanto essas práticas, né, não digo na cirurgia, mas o quanto a pessoa fazer algo que ela gosta, que lhe dá prazer, pode ajudar na recuperação, né, de uma doença neurocerebral, né? Sim, não, é fundamental. A recuperação de um paciente com tumor cerebral, né, o diagnóstico do tumor cerebral é algo, né, bastante devastador para os pacientes, né? A vida vira de cabeça para baixo, né, de todos os pacientes, porque não é algo, a maioria dos pacientes é uma coisa súbita, então a vida está normal e deixa de estar normal por causa de um tumor cerebral. Então, o fato do paciente conseguir tocar violão, ou tocar saxofone, ou cantar, ou fazer a sua atividade de prazer, assim, é muito importante na recuperação, sem dúvida alguma. Para ele poder fazer isso em casa o quanto antes. Ele me disse que amanhã quer tocar uma música antes de ir embora do hospital para o pessoal do hospital. Ai, por favor, vocês nos mandem essa imagem dele tocando música aí, né, se recuperando, indo embora, doutor, por favor, que a gente quer acompanhar isso. E qual é a chance, doutor, a chance de sucesso, assim, para uma pessoa que é diagnosticada com um tumor cerebral, de se curar, de seguir a vida adiante depois de uma cirurgia? Existe uma variação muito grande, vários tipos de tumor cerebral, né? Existe desde tumores bem benignos, né? Tumores que não precisam nem operar eventualmente, em algumas situações, há tumores muito agressivos, né? Então, varia bastante, depende muito do tipo de lesão. A cirurgia ela tem um papel fundamental em quase todos os tipos de tumor. Né? Quanto menos, até nos tumores agressivos, quanto menos tumor sobra de uma cirurgia, melhor vai funcionar a radioterapia, melhor vai funcionar a quimioterapia, se for o caso, se for preciso. Então, é bastante variado. Alguns casos a gente consegue curar, outros casos a gente só consegue controlar, né, a doença. E tem alguma explicação para os cânceres de cérebro ou não? A maioria não. A maioria, a gente diz que eles acontecem ao acaso, né? Por algum motivo, a célula cerebral sofre uma mutação e acaba desenvolvendo uma lesão cerebral. Existem síndromes genéticas que podem predispor a tumor. Existem alguns efeitos, por exemplo, pacientes que fazem radioterapia da região do crânio, do pescoço, pode desenvolver um tumor induzido pela radioterapia, mas é a minoria dos casos, né? A maioria dos casos é o acaso mesmo. Não tem uma explicação assim bem definida sobre isso ainda, na maioria deles. E uma cirurgia como essa que foi feita com o músico, né? O Wilson, quanto tempo dura? Essa cirurgia dura em média umas 5 a 6 horas, mais ou menos. De toda a cirurgia, ela envolve um preparo grande, né? Aqui a gente vê só 4 pessoas, né? O instrumentador, o neurofisiologista, o auxiliar que trabalha comigo, eu estou atrás da cortina, quase nem apareço aí.
Você está bem atrás ali, Eu estou né? atrás do microscópio ali e o anestesista, mas tem a enfermeira, enfim, todo esse processo para começar uma cirurgia que envolve muitas pessoas, às vezes demora uma hora e pouco. A cirurgia em si mais umas 4, 5 horas, depois até o paciente sair sair da sala e mais um tempo. Mas ele não fica o tempo inteiro acordado, né? Ele começa a cirurgia dormindo, na maioria das vezes, daí no meio da cirurgia acorda, a gente acorda ele já programado, daí no finalzinho ele fica meio sonolento só. Que foi o que aconteceu, então? O que a gente geralmente faz assim, né? E como é que foi para vocês, né? Para a equipe, para você como médico, estar ali durante a cirurgia, durante o procedimento e ter uma música executada por um músico? É legal, é tranquilo, é relaxante, né? Tem muitos cirurgiões que gostam de escutar música na cirurgia. Às vezes a gente escuta, não é uma regra, até não costumo escutar muito. Mas é bastante interessante, né? Tinha várias pessoas olhando ali da enfermagem e tal, todo mundo ficou bem impressionado e gostou bastante. E quem fez a imagem foi alguém da equipe também que estava junto? Foi o pessoal lá do São José mesmo, da Santa Casa que fez. Da filmagem. Olha, que sensacional, doutor. Obrigado. Olha, fazer uma cirurgia de retirada de tumor, né, a ciência, esses avanços, né, a delicadeza que eu imagino que tem que ter um cirurgião para fazer esse trabalho já por si só, sensacional. Mas é uma imagem muito marcante a gente ver assim um músico, né? Não é do dia a dia, né? Não é uma coisa do cotidiano, com certeza. É legal a gente poder oferecer esse tipo de tratamento para os pacientes aqui no São José, na Santa Casa, é muito gratificante, né? A gente tem uma ótima estrutura e a gente poder oferecer isso é muito, muito legal. Agora, pode ser, né, doutor, que com essa divulgação aí toda, agora os pacientes que têm que passar por cirurgia comecem a pedir para o senhor, olha, eu vou querer cantar. Eu adoro, né? A cirurgia que eu mais gosto de fazer é com o paciente acordado, então para mim não tem problema nenhum. É melhor na sua visão? Depende do tumor também. Claro, depende do tumor, depende da localização, depende do paciente. Não é todos os pacientes que vão ser um bom candidato, mas eu pessoalmente gosto bastante. Então, se os pacientes quiserem, é bom. Que bacana, muito bem. Doutor Marcelo Schuster, então, neurocirurgião, muito obrigada por ter vindo aqui, né, compartilhar conosco esse momento tão inédito, né, na cirurgia aí de cérebro. E desejo muita sorte, né, à equipe, ao paciente. E mandem notícias para a gente depois. Vamos pedir para o seu Wilson mandar notícias. Tá certo. Muito obrigada, doutor. Boa tarde para você. Obrigado, boa tarde. Muito bem, doutor Marcelo Schuster, então, neurocirurgião, né, que realizou essa cirurgia lá na Santa Casa, veio aqui, né, se disponibilizou num dia de feriado, certamente com uma agenda muito cheia para contar para a gente, né, desse momento tão diferente que a gente nunca imaginou, mas que, como a gente viu, não é tão raro assim.